Você já reparou que algumas das pessoas mais inteligentes que você conhece vivem contando moedas, enquanto outras, que nem parecem tão brilhantes assim, conseguem construir empresas, investir e enriquecer? Se isso parece injusto, talvez seja porque fomos ensinados a acreditar em uma ideia que nunca foi completamente verdadeira, a de que inteligência leva automaticamente ao sucesso financeiro. Desde pequenos, ouvimos que basta estudar bastante, tirar boas notas e ser inteligente, que o resto acontece naturalmente nas nossas vidas. Mas olha só, basta você olhar ao seu redor para você perceber que a realidade é muito mais complexa. Existem pessoas extremamente inteligentes que vivem com dificuldades financeiras. Ao mesmo tempo, existem pessoas que são comuns, sem um currículo extraordinário e que, mesmo assim, conseguem prosperar muito mais. Então surge uma pergunta inevitável: se inteligência ela é tão importante assim, por que nem toda pessoa que é inteligente consegue transformar a sua inteligência em dinheiro? Talvez o primeiro erro esteja na forma como enxergamos a própria inteligência. Veja bem, durante muito tempo, a inteligência foi tratada quase como um prêmio, né? Como se fosse um status social, como se ser inteligente colocasse alguém automaticamente alguns passos à frente dos outros. Mas a inteligência, ela não é uma linha de chegada, ela é apenas uma ferramenta. E veja bem, toda ferramenta depende de quem a utiliza. Imagine duas pessoas. A primeira delas possui uma capacidade enorme de aprender, de analisar as coisas e de resolver problemas. Já a segunda pessoa, ela talvez não tenha tanta facilidade para estudar, mas age rapidamente, conversa com as pessoas, aprende com os próprios erros e tenta novamente sempre que fracassa. Aí eu pergunto para você, quem tem mais chance de construir a riqueza? A primeira pessoa, que tem a enorme capacidade de aprender, analisar e resolver problemas? Ou a segunda pessoa, que não tem tanta facilidade para estudar, mas busca agir rapidamente, conversa com as pessoas e aprende os próprios erros? E a resposta, ela não é tão óbvia quanto pode parecer. Digo isso porque o dinheiro, ele costuma recompensar muito mais a capacidade de gerar valor do que simplesmente acumular conhecimento. É possível conhecer dezenas de livros sobre investimento e, mesmo assim, você nunca investir. É possível entender tudo sobre empreendedorismo e, mesmo assim, você nunca abrir um negócio. Também é possível você estudar comunicação ou qualquer outra área durante anos e nunca sequer ter coragem de falar em público ou aplicar esse conhecimento em prática. Veja bem, conhecimento sem ação continua sendo apenas conhecimento. E talvez esse seja um dos maiores desafios de quem é muito inteligente. Inclusive, tem uma frase que eu gosto muito. Sabe aquela frase, conhecimento é poder? E eu particularmente discordo dessa frase. Conhecimento não é poder. Conhecimento é poder em potencial. Pois se você não põe em prática aquilo que você aprende, de nada adianta. E talvez esse seja um dos maiores desafios de quem é muito inteligente. Pessoas inteligentes costumam enxergar possibilidades que outras pessoas simplesmente não percebem. Isso é uma grande vantagem. Mas existe um lado escondido dessa mesma característica. Veja bem, quanto mais cenários alguém consegue imaginar, maiores também podem ser as suas dúvidas. Então, antes de tomar uma decisão, a pessoa que é muito inteligente, ela já pensou em todos os riscos possíveis, em tudo que pode dar de errado e também em todas as consequências possíveis. Enquanto isso, aquela pessoa que, vamos dizer assim, é menos inteligente, menos analítica, simplesmente começa. Ela dá aquela cara a tapa. Daí, obviamente, ela erra, daí ela vai aprendendo, corrigindo, mas ela continua firme caminhando. E em muitos dos casos, quem age imperfeitamente avança muito mais do que quem espera o momento perfeito. Não porque ela seja mais inteligente,
mas sim porque ela saiu do lugar, ela deu cara a tapa. Outro ponto curioso é que pessoas inteligentes costumam valorizar muito mais a lógica. Só que o dinheiro nem sempre segue a lógica. As pessoas compram pela emoção, investem por confiança, fecham negócios porque gostam de alguém, ou até mesmo escolhem uma empresa pela experiência que eles tiveram com ela. O que eu quero dizer com isso? Relacionamentos, comunicação e até a credibilidade, muitas das vezes ela tem um peso enorme, às vezes até maior do que a lógica. E você pode ser o profissional mais competente da cidade, pode ser o profissional mais competente até mesmo de um estado. Mas veja bem, se ninguém conhece seu trabalho, sinto muito, mas dificilmente sua competência vai ser reconhecida. Não porque você não seja capaz, mas é porque simplesmente as pessoas não conhecem o serviço seu. Infelizmente, o mundo não recompensa apenas quem sabe mais. Ele também recompensa quem consegue mostrar esse valor para as outras pessoas. Entende? E inclusive quero perguntar para vocês: você acredita que a inteligência ela ajuda ou em alguns determinados momentos ela acaba atrapalhando o sucesso financeiro? Inclusive, escrevam isso nos comentários, porque eu quero muito ver a opinião de vocês sobre isso, para ver se a linha de raciocínio de vocês bate com a minha. E se esse conteúdo também está fazendo sentido para você, já aproveita e deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a fortalecê-lo. E assim, galera, existe ainda um detalhe que ele quase nunca é comentado. Muitas pessoas inteligentes passam a vida buscando a decisão perfeita, aquele momento perfeito, entende? E elas querem ter certeza de tudo antes de agir. Querem estudar mais um pouco. Querem ler mais um livro. Às vezes fazer mais um curso. Ou simplesmente esperar o momento ideal. Só que entendam, esse momento quase nunca chega. Enquanto isso, outras pessoas aprendem justamente porque começaram antes de se sentirem prontas. A experiência, ela ensina coisas que nenhum outro livro consegue ensinar. Outro erro comum é acreditar que o dinheiro ele é apenas uma consequência da inteligência. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Na verdade, dinheiro ele costuma ser consequência de uma combinação de outros fatores, dentre eles a disciplina, consistência, a capacidade de você assumir responsabilidades, a habilidade para você lidar com as pessoas e coragem para enfrentar riscos calculados. E também tem mais uma coisa: ter disposição para você continuar mesmo quando os resultados demoram para aparecer. Veja bem, nenhuma dessas qualidades elas dependem exclusivamente do QI específico de alguém. Sabe aquele QI que dizem que quanto maior seu QI for, mais inteligente você é? Então, essas habilidades não dependem exclusivamente do QI. E talvez seja por isso até mesmo que encontramos empresários que têm enorme sucesso, mas que sequer nunca foram considerados gênios. E também encontramos pessoas que são brilhantes, às vezes pessoas até mesmo que são consideradas gênios de alguma área, mas infelizmente permanecem financeiramente estagnadas durante anos. Mas veja bem, isso não significa que a inteligência por si só seja um problema. Muito pelo contrário, ela pode acelerar o seu aprendizado, ela pode facilitar decisões e ajudar você a resolver desafios complexos. A inteligência é uma coisa boa, mas ela por si só não garante seu sucesso financeiro. O problema acontece quando acreditamos que ela sozinha, ou seja, quando a inteligência sozinha, ela é suficiente para tudo. Até porque não é. O mercado, ele não paga apenas pelo que você sabe, ele paga pelo impacto que você gera na vida das outras pessoas. E talvez a pergunta mais importante não seja se você realmente é inteligente ou não. Talvez seja uma outra pergunta, que no caso seria a seguinte: o que você está fazendo com a inteligência que você possui?
Às vezes a sua inteligência, ela é diferente da de outras pessoas, mas ela pode ser mais bem aproveitada em alguma determinada área. Porque o conhecimento guardado, ele não transforma vidas. Ideias que nunca sequer saem do papel não vão mudar o seu futuro. E veja bem, talento, por maior que ele seja, ele perde força quando você deixa de acompanhar seu talento com as suas atitudes. No fim das contas, enriquecer não depende apenas de pensar melhor, depende também de você agir melhor. E muitas das vezes é justamente essa diferença que separa quem sabe de quem realmente constrói uma vida diferente. E se esse vídeo fez você refletir, deixa aqui seu like e se inscreve no canal e compartilhe sua opinião nos comentários. E se você quiser continuar essa conversa, o próximo vídeo vai estar aparecendo na tela aqui agora mesmo, beleza? Fiquem com Deus e fiquem em paz.